dar início. Boa tarde a todos que estão no Brasil e para o Marcelo, que está na Austrália. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Alice Cunha da Silva, sou coordenadora de planejamento estratégico da Abdan, né? Como eu gerencio também o escritório da Westinghouse aqui no Brasil, estou colaborando com a organização desse webinar. Então, sejam bem-vindos a esse que é o segundo webinar da série que a Abdan está dirigindo em colaboração com o Sebrae. E o tema de hoje é o mercado de urânio no Brasil, flexibilização e potencial de investimento. Para conversar sobre esse tema hoje, nós temos como palestrantes a doutora Lília Mascarenhas Santagostinho. Ela atua como secretária adjunta de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Tem vasta experiência na esfera federal em gestão de processos minerários, assim como na elaboração de atos normativos, de políticas públicas voltadas para o Programa de Governo de Revitalização Mineral. Ela é geóloga pela USP e doutora em Engenharia Mineral pela Escola Politécnica de São Paulo. O nosso segundo palestrante é o Marcelo Lopes, da L2 Capital. É gestor sênior de carteiras de fundos, trabalhou em grandes gestoras internacionais como a London Capital e a Getmore Investment Management, ambas em Londres. É formado em Engenharia Mecânica pela PUC de Minas Gerais, possui MBA internacional pela AI Business School na Espanha e uma especialização em finanças pela Helsinki School na Finlândia. E fala conosco hoje direto da Austrália. Antes de passar a palavra para o nosso moderador, também gostaria de informar que no decorrer desse webinar, vocês podem fazer perguntas através do chat e nós vamos coletar essas perguntas e elas serão feitas aos palestrantes após eles falarem nessas suas falas. E para passar a palavra ao nosso moderador, que é o nosso querido presidente Carlos Freire, capitão de Mar e Guerra da Reserva e presidente das Indústrias Nucleares do Brasil desde 2019, onde ele já havia exercido também o cargo de diretor técnico de enriquecimento isotópico. Presidente, a palavra está com o senhor. Obrigado, Alice. Uma boa tarde a todos. Um bom dia aos que estão do outro lado do mundo, meu prezado Marcelo. Esse webinar, aliás, com outras iniciativas da Abdan, ele vem num momento extremamente interessante. Do ponto de vista do mercado, que certamente o Marcelo vai nos brindar, do ponto de vista do marco legal, que a doutora Lília, como profunda conhecedora e grande coordenadora dos grupos de trabalho no GSI, nesse tocante, e em função, inclusive, dessa dinâmica que nós temos no governo do presidente Bolsonaro, no tocante ao Programa Nuclear Brasileiro. Nós temos um PNE audacioso, que está sendo colocado aí nos próximos dias, prevendo alguma coisa entre 8 e 9 gigas de geração nuclear, das quais, quando era 3, a gente atinge já uma boa parcela disso aí, mas serão necessárias outras usinas para atingirmos esse patamar. E a INB, como constitucionalmente responsável pela gestão, pelo desenvolvimento do ciclo de combustível, desde a sua mineração até a entrega dos elementos de combustível nas usinas nucleares, é um grande stakeholder nesse processo, perfeitamente alinhada com as designações e as determinações aí vindas do governo, do Ministério de Minas e Energia, mas também buscando fortemente a sua independência financeira através de uma participação da iniciativa privada todo esse processo. Naturalmente que tudo vai ser debatido aqui, vamos tentar responder ou encaminhar as perguntas à doutora Lília, ao doutor Marcelo, que certamente vão nos brindar aí inicialmente com a apresentação. A ideia é 30 minutos para cada apresentação e para que posteriormente seja dado um espaço importante para o debate, né? Porque a apresentação vai dar aqueles grandes flashes, aqueles grandes informes, e aí será durante o debate que nós vamos enriquecer o nosso conhecimento e nivelar a informação. Então, cumprimentando os nossos palestrantes, eu estendo meu cumprimento a todos os participantes e vamos em frente, começando pela doutora Lília, do MME. Por favor, doutora Lília. Boa tarde a todos. Bom dia, Marcelo.
Muito obrigado pelas palavras de introdução. Eu queria cumprimentar todos que se encontram nesse webinar e dizer que aqui, então, vamos procurar dar um flash das atitudes que têm sido tomadas a nível governamental, com muita participação, integral participação das indústrias nucleares brasileiras, e o que está sendo delineado, então, nessa perspectiva da produção mineral de nucleares. Eu vou partilhar com vocês alguns slides que é para orientar o meu pensamento. Eu me colocarei à disposição sempre para qualquer esclarecimento que possa decorrer da nossa apresentação. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho daquilo que o doutor Freire já falou, que no contexto brasileiro, e aqui eu vou voltar-me sempre para as questões voltadas à pesquisa e lavra, ou seja, a produção de minérios nucleares, no contexto brasileiro é um monopólio, e é um monopólio que está estabelecido em nossa Constituição. O monopólio é mais amplo do que apenas pesquisa e lavra, mas eu vou me ater a esse aspecto. Quem é responsável pelo exercício desse monopólio na mineração, então, são as indústrias nucleares brasileiras. E essa atividade, pesquisa e lavra, ela ocorre num regime próprio, num regime que não é o mesmo que o exercido para as demais substâncias no país, um regime de monopólio. Então, qual foi o pensamento que eu trouxe, né, a frase, o pensamento que eu trouxe para nós conversarmos sobre esse tema? Os recursos minerais destacam o papel do Brasil no cenário mundial e o urânio tem potencial para alavancar ainda mais a inserção no mercado global. Okay. Bom, então, essa afirmação está baseada nos recursos minerais e numa visão de futuro. Como é que esses recursos minerais estão inseridos ou estão como uma base para esse olhar nosso para o mercado global? Então, nós vamos abordar rapidamente qual a situação brasileira, que é a pergunta que vem: o que é, afinal, esse potencial mineral? O que nós produzimos? Por que eles estão tão destacados? E as perspectivas futuras, que são os planejamentos. Bom, as reservas brasileiras de minerais nucleares, elas estão aí apontadas, esse é um trabalho feito pela INB, vamos comentar isso um pouco mais adiante, mas onde reputam 3 grandes províncias ou 3 grandes reservas, Caldas já com... Doutora, não carregou a sua apresentação, o slide não está aparecendo para nós. Será que é só o tempo? Esse estava? Não, nenhum. O compartilhamento não carregou. Pode tentar novamente? Ok. Desculpe. Não. Só agora que eu... Faltou algo aqui, ó. Carregou agora? Agora está entrando. Sim, agora sim. Ok. Bom, então aqui nós temos voltando um pouquinho, o que seria o quadro das reservas brasileiras, onde nós temos reservas conhecidas, quantificadas, principalmente em 2 locais, na Lagoa Real, na província uranífera de Lagoa Real, em Caetité, na Bahia, e em Santa Quitéria, no Ceará. Nós temos outras reservas que estão aqui indicadas neste mapa, que são alguns conhecimento que se tem até o momento sobre nossas reservas. Então, como é que se insere o Brasil em termos mundiais na questão de reservas? Aqui tem um mapa
que traz uma ideia do que seriam os países detentores de reservas, onde a Austrália se destaca. Depois nós temos aqui o norte do que seria a Eurásia, o Cazaquistão, o Canadá com bastante destaque, e nós temos aqui uma posição que nos coloca o Brasil numa posição de destaque. E é reconhecido mundialmente como sendo uma das posições entre os 10 maiores detentores de reserva, com aquelas reservas apontadas. Exatamente se é sexto, se é quinto, se é sétimo, depende um pouquinho da forma como isso é avaliado, mas seguramente está entre os 10 países detentores de reservas de minério de urânio. Bom, como é que nós chegamos a essas reservas? Aqui nós temos um pequeno resumo de como isso aconteceu ao longo do tempo, né? A investida do Brasil maior em termos de pesquisa para descobrir recursos minerais, ela começou lá na década de 50. Houveram 2 períodos em que as pesquisas foram regionais, de 58 a 88, em que elas procuraram detectar aonde nós poderíamos ter ocorrências de urânio que pudessem vir a se transformar em ocorrências econômicas, ou seja, jazidas, minas. Esse trabalho regional ele abrangiu apenas 30% do território do país. E nesse período foram descobertos urânio associado a Poços de Caldas, a província de Lagoa Real e a província de Santa Quitéria, ambas essas mencionadas ali no quadro de reservas. A partir deste ponto, essas pesquisas foram conduzidas no bojo do monopólio sempre, e a partir desse ponto, em 88 em diante, houve uma concentração de recursos e de esforços para detalhamento daquilo que tinha sido descoberto nas fases anteriores. E nesse período de 88 a 94 é que houve essa avaliação de reservas, trazendo aqueles números que apontamos e que são conhecidos mundialmente. Veja, nós estamos dizendo que é uma avaliação de 94, já se passa bastante tempo desde então. O último período, né, a pesquisa se voltou, então, para aqueles alvos, aqueles depósitos minerais que tinham sido descobertos, já com um foco de detalhe, um foco voltado para a mineração, a produção mineral. Além daquelas reservas apontadas, nós temos aí um meio geológico talvez bastante criativo, mas sem dúvida a geologia sem criatividade não funciona, em que aponta que nós temos um potencial muitas vezes maior. É um potencial que, no mínimo, ele quase triplica aquelas reservas hoje conhecidas. Isso com apenas os trabalhos desenvolvidos que abrangem 30% do território nacional. Então, essa é a nossa situação do potencial geológico. Vamos falar agora um pouquinho da produção. Eu trouxe aqui um quadro da produção brasileira que está apontando basicamente a produção no século XXI, que é quando os registros, esses registros são internacionais pelo IEA, é quando os registros passaram a ter uma sistemática e passaram a ser aplicáveis para estudos estatísticos, estudos econômicos. Existe aí um registro histórico no próprio IEA de que o Brasil teria até 2000 produzido 1.000 toneladas de urânio, tá? O que dá um quadro, uma curva semelhante, apenas deslocada de 1000 para cima. Eu queria chamar a atenção que nesses últimos anos, isso aqui é uma curva cumulativa, né? Então nós podemos ver que nesses últimos anos, desde 2015, ela entrou num patamar. Então vamos lá fazer esse histórico. A primeira mina brasileira foi Poços de Caldas e sua produção ficou até 1995, talvez computada aqui nessas 1000 toneladas de urânio.
Depois a produção veio para Caetité, na Bahia, onde tivemos uma mina do Cachoeira que funcionou praticamente de 2000 a 2015. E temos uma mina que deveria voltar à operação, está programada para voltar à operação a partir do segundo trimestre de 2020. Ou seja, nós tivemos aqui 5 anos sem produção. E temos Santa Quitéria. Santa Quitéria é um projeto, ainda não foi implantada, a implantação está prevista para 2023, e nesse projeto o urânio é um subproduto da mineração de fosfato. Eu trouxe aqui alguns registros históricos, porque é sempre bom olhá-los, ou pela formação de geologia, que a gente sempre quer conhecer um pouco da história. Quando que começou a atenção do Brasil para a produção de urânio? Foi lá em 58. Mas ela está bastante vinculada à exploração de monazita. Então, nós detínhamos ali no litoral fluminense, no Espírito Santo também, nós detínhamos depósitos de monazita, que é um fosfato de terras raras. E esse fosfato começou a ser explorado lá no início da década de 50, final de 49, por uma empresa particular, utilizando areias monazíticas que vinham ali de Buena. A partir do momento da detecção mais próxima de uma expressiva quantidade de urânio associado a esta monazita, a este mineral, houve uma assimilação da empresa pela CNEM, uma assimilação do governo dessa atividade particular. E ao longo da história, na década de 60 foi isso, na década de 70 houveram várias alterações, inclusive de forma de atuação da empresa, ou a criação de uma empresa para isso, para o urânio. Em paralelo, continuou a produção de monazita e, em 1980, no final de 80, com a criação da INB, essa atividade acabou sendo incorporada pela INB. Que atividade? Atividade de produção de compostos de elementos de terras raras. Mas, lembrando que nesta produção, o urânio saía como subproduto. Isso é um registro histórico. Então, desta forma, nós, como país, estamos inseridos no contexto mundial como aqueles países que consomem, que são produtores e consumidores, né? Sendo que temos alguns que são só consumidores, Europa, aqueles que são só produtores, na África e ali no Cazaquistão, e temos os potenciais fornecedores. Na realidade, se nós formos olhar a situação desses últimos 5 anos, o Brasil deveria estar enquadrado entre potenciais fornecedores. Então, aí que entrou o olhar de uma política nuclear brasileira que vem sendo desenvolvida aí desde 2017, 2018. A partir de uma reflexão. O Brasil está entre os 10 maiores detentores de reserva. O país tem potencial para se colocar entre os primeiros lugares no ranking mundial de reservas. A produção brasileira provém de uma única mina, que apresentou vulnerabilidades, motivo pelo qual ficou parada a atividade de produção durante 5 anos. Essas vulnerabilidades não eram técnicas, mas foram vulnerabilidades bastante relacionadas a questões de licenciamento. Então, ficamos 5 anos parados. A partir deste cenário, foi criado dentro da política nuclear brasileira, no seu desenvolvimento atual, através de uma ação coordenada pelo Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, através de uma maturação do tema em grupos de trabalho que envolveram 9 ministérios, foi criado um programa para a dinamização da produção de minérios nucleares. Esse foi um trabalho que ele levou aí um pouco mais de 1 ano e que aportou toda uma estratégia de como
resolvermos isso. Então, essa dinamização da produção, ela conduz à participação da iniciativa privada na pesquisa e lavra de minério nuclear. Mas vamos lembrar que nós estamos num regime de monopólio. Então, quem exerce o monopólio pela União são as indústrias nucleares brasileiras. Então, essa participação, ela necessariamente tem que passar por parcerias com a INB. Esse programa foi feito com o compromisso de resguardar a INB, que é o nosso braço, então, da União para a realização dessa atividade, e também com o compromisso de resguardar o recurso mineral necessário para o atendimento do programa nuclear brasileiro. O nosso programa nuclear, ele tem várias pontas, que já seguramente foram faladas bastante em momentos anteriores. Com segurança, a nossa maior demanda em termos de volume é para geração de energia. Então, essa dinamização da produção, ela teve duas linhas principais, né, para as quais todas as ações convergiram. Ela teve uma linha de retomada da produção, com o objetivo de abastecimento do programa nuclear brasileiro, essa retomada bastante interna, dentro do bojo da INB, e teve uma outra linha, que seria a expansão da produção. Quando falamos em expansão da produção, nós estamos pensando em comércio internacional, nós estamos pensando em inserção no cenário internacional, estamos pensando em independência também da INB, porém, para que essa expansão da produção pudesse verter para aquilo de atrair, de atratividade para a participação da iniciativa privada, nós precisamos, ou foi necessário olhar para algumas adequações legislativas. Vamos olhar, então, quais são os planos de retomada da produção. Esses planos são planos da INB, são planos, projetos totalmente vinculados à atividade da INB. Então, nós temos as minas em Caetité, Lagoa Real, que pertence à província de Lagoa Real, onde existem já planos, cronogramas para a sua reativação, e ela já deveria até ter acontecido. Não foi uma questão só da pandemia, mas também trata-se de uma empresa dependente do governo, então tem aí toda a sua questão orçamentária assim vinculada. E nós temos o projeto de Santa Quitéria, cuja atividade também está sendo acelerada, agilizada. Esse projeto é muito interessante, porque ele já é uma parceria da INB com a iniciativa privada. Então, é um projeto onde o urânio é subproduto, novamente reafirmando isso, onde existe um consórcio em que o parceiro da iniciativa privada ficará com o produto mineral fosfato e a INB ficará com o produto mineral urânio. Porém, todo o investimento está calcado no aporte ou na presença desse capital privado. Então, esse já é um modelo existente, essa parceria não é nova, essa parceria data de 2013, se me falha a memória, 2013 um pouco mais, um pouco menos. É um modelo contratual, onde todos os compromissos estão assentados em contrato, em que está se dando uma agilização para que esse processo possa ser desencadeado. Então, a retomada da produção já está mais ou menos consolidada, em termos de planos, né? Vamos esperar ela acontecer mesmo. Lembrando que é compromisso da INB o suprimento do programa nuclear brasileiro. Esse é o compromisso, essa é uma das razões da sua existência, da existência dessa empresa Indústrias Nucleares Brasileiras. Então, num cenário que foi traçado em 2019, ou seja, com as projeções daquela época, com
os programas energéticos daquela época, Lagoa Real teria condições de abastecer esse programa por no mínimo 60 anos e Santa Quitéria por 170 anos, considerando as reservas lá conhecidas. Ou seja, cumpriria o papel de estarmos com condições de fazer esse suprimento independente de novas entradas em produção de minérios nucleares. Então, agora indo para aquela linha em que nós estávamos pensando na inserção internacional, e eu mencionei que eram necessárias adequações jurídicas. Nós temos um arcabouço jurídico que não impede a parceria, como nós vimos com Santa Quitéria, mas ele traz alguma insegurança e eles não dão muita confiança ao investidor. Então, esse arcabouço está sendo estudado como um todo, não só estudado, tem proposições que nós temos a esperança, a expectativa de que no decorrer de 2020 teremos isso já bem mais consolidado como arcabouço legislativo. E quais são as principais adequações que nós trouxemos aqui? Modelos para participação, para parceria da iniciativa privada com a ANB. Modelos que deem mais conforto por estarem em peças legais, que deem mais conforto ao investidor da iniciativa privada. Uma adequação do regime próprio para minérios nucleares. Esse regime hoje ele envolve toda a sua licenciamento e fiscalização através das ações da CNEM. Então, nós estaríamos introduzindo a Agência Nacional de Mineração para trazer para aquele minerador que minera minérios nucleares normativos semelhantes aos normativos aplicados para todos os demais bens minerais do país. Dentro do regime próprio, nós estaríamos fazendo uma adequação. A comercialização de minério de urânio, essa delegação de competência seria dada para a INB. E também a questão do recurso estratégico para abastecimento do Plano Nacional, Programa Nuclear Brasileiro, que sempre foi uma preocupação do passado, uma preservação de reservas, mas como que está sendo proposto isso? Fazemos uma delimitação geográfica na província de Lagoa Real do que seria esse recurso estratégico. Okay? Com isso, dando um condicionamento maior para aquilo que estivesse dentro da província e liberando o restante do país, do território nacional. Nós detectamos também a necessidade de ampliação do conhecimento geológico e introduzimos programas para o Serviço Geológico do Brasil em parceria com a INB, muitas vezes. Nós temos programas de reavaliação do potencial do urânio em escala regional, aquela escala, aquele estudo que tinha sido feito que cobriu apenas 30% do país, nós estamos trazendo ele para uma cobertura mais ampla, ainda numa escala regional. A reavaliação também do potencial dos minérios nucleares em Lagoa Real, melhorando essas informações que já dispõem, e um apoio à adequação de depósitos minerais em Caetité aos critérios da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas. Bom, e aqui nós chegamos. Que ações, então, fora essas mencionadas, que são pontos dentro desse grande programa, quais são as oportunidades para a expansão da produção que nós sentimos? Primeiro, os subprodutos de mineração. Assim como lá em Santa Quitéria o urânio é subproduto do fosfato, nós temos outras minerações em projeto, algumas em curso, que com segurança existe a presença de urânio como uma possibilidade de subproduto e que hoje não é aproveitado, fica em estoques nas próprias minas ou nos rejeitos ou em resíduos da operação e que se constituem de excelente
fonte, poderiam ser uma excelente fonte para nós pensarmos na produção de urânio. Aqui, Santa Quitéria dá um exemplo de como já seria possível fazer isso, apesar da legislação ainda em adequação. O que acontece é que com esse arcabouço legal que nós temos hoje, ele é pouco atrativo. Então, mesmo aqueles que têm urânio, talvez até como um problema, porque fica hoje nos seus rejeitos de mineração, não há uma atratividade maior, por conta de uma legislação já bastante antiga e com outro conceito, estamos tentando modificá-la. Nós temos também algumas alvos, algumas ocorrências na província de Lagoa Real, que nós esperamos que esteja melhor estudado pelo programa da CPRM, em que seria a possibilidade de expansão da produção. E outras áreas no país, algumas apontadas já na apresentação e outras que venham a ser descobertas. Então, nós teríamos coisas que são mais adequadas para um estudo ainda de pesquisa, nós temos coisas já mais adiantadas e nós vamos ter também alvos ou depósitos minerais já bem conhecidos, faltando apenas dar o seu impulso econômico. E é aqui que, então, nós vemos a perspectiva de parcerias da INB com a iniciativa privada, seja em projetos de greenfield, ou seja, de pouco conhecimento, onde teria que entrar um investimento em pesquisa por parte do parceiro, seja em projetos já mais adiantados, que seria necessária apenas uma complementação de pesquisa, ou em áreas já com quase reservas cubadas. Eu pus assim vários arquivos pela nosso otimismo de que as parcerias possam se multiplicar. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é trazer uma dinamização para essa produção. É nós fazermos com que aquilo que são recursos, riquezas, patrimônio se transforme em riqueza, porque patrimônio é o que está no território sem exploração, e riqueza é quando temos a dinamização. Eu diria até que nós temos um programa, um primeiro esboço de programa para já em 2021 a INB estar com condições de ofertas diárias para essas parcerias. Estamos aguardando apenas a consolidação de pelo menos uma parte das questões legais para que haja uma coisa mais clara, haja um arcabouço mais claro que dê mais conforto ao investidor. Muito obrigada, essa é a minha apresentação, obrigado pela paciência de todos, boa sequência de... Excelente, doutora Lília, só faço uma breve observação. Aquelas pessoas que desejarem enviar as perguntas podem utilizar o chat, e nós aqui estamos computando essas questões para apresentá-las ao final da segunda apresentação. Doutor Marcelo, por favor, com a palavra. Por favor, agora para descompartilhar. É isso que eu estou tentando. Aqui. Zoom share, stop vídeo, não. Stop share, isso. Stop sharing. Isso aí. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos sim. Bacana. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Share screen verde lá embaixo. Uhum. Com dificuldade, Marcela? Agora sim. Deu certo aí? Sim, agora entrou. Bacana. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar desse webinar. Não só por estar dividindo aí espaço com a doutora Lília e o doutor Carlos Freire,
mas também por se tratar de um tema que eu vim aprender muito sobre e virei fã, que é a energia nuclear. Assim como muita gente, eu tinha medo da energia nuclear e os problemas que ela poderia causar. A gente sempre se lembra de Chernobyl, Fukushima, e eu acho que tem uma associação muito grande com esses eventos. Então, Marcelo, era contra o uso de energia nuclear e achava isso um absurdo. E o que me levou a pesquisar mais sobre o tema foi o meu lado investidor. Então, em 2017, a Chemical, que na época era a maior mineradora de urânio listada em bolsa do mundo, anunciou que ia colocar a mina dela, McArthur River Mine, em care and maintenance, que é basicamente suspender a produção. E eu achei interessante o fato da commodity urânio estar sendo negociada abaixo do custo de produção e resolvi pesquisar mais a respeito. E então eu me apaixonei pela energia nuclear e hoje eu falo para todo mundo dos benefícios que ela traz, do progresso, do desenvolvimento e, claro, do fato da gente estar produzindo uma energia barata, limpa, segura e confiável. Eu já tive em vários programas de TV aí no Brasil e aqui fora, vários podcasts. Eu escrevo artigo quase que semanalmente a respeito do urânio e também dou palestras a respeito. No ano passado, eu fui convidado a palestrar em Adelaide, no maior congresso de urânio do planeta. Esse ano de novo, então eu vou lá no mês que vem falar. E, enfim, eu acredito piamente que eu estou fazendo a minha parte para ajudar o planeta. Mas vamos lá, eu gostaria de falar sobre urânio hoje, do ponto de vista do investidor, tá? Tem aqui um disclaimer, obviamente, eu gostaria que todos lessem, mas basicamente nada do que eu falar aqui hoje deve ser tratado como uma recomendação de investimento, tá? Porque então, você pode botar talvez em tela cheia, porque para a gente está aparecendo, não está em tela cheia. Engraçado, para mim está em... Fecha essa lateral, fecha essa lateral à direita. Isso, bom, já melhora, obrigada. Fica maiorzinho um pouco para a gente visualizar. Bacana. Bom, então o urânio, como todos aqui já sabem, é um metal usado para gerar eletricidade. Ele produz uma energia limpa, segura, confiável e barata. Eu estou com os dados aqui da US Energy Information Administration. E, basicamente, a gente vê que, de longe, ao contrário do que as pessoas imaginam, a energia nuclear é a mais segura do planeta. Ela é a que menos polui e ela tem ela produz uma energia barata e confiável. Ela não depende de chuva, ela não depende de vento e ela não depende do sol. Eu tenho um gráfico aqui da performance das commodities dos últimos 3 anos. Ele está desatualizado, mas ele dá uma ideia para as pessoas do que está acontecendo no setor, tá? E a gente pode ver lá embaixo o urânio com a pior performance. E lá em cima a gente tem minerais como vanádio, cobalto, lítio, que são metais associados à energia limpa, à bateria, etc. E eu gosto muito de mostrar um slide que eu até me apropriei aqui do John Quakes. O John, para quem não conhece, ele é uma pessoa que vem fazendo um esforço absurdo para promover energia nuclear e urânio como investimento no Twitter. Se alguém tem Twitter, eu recomendo que o siga, porque ele é uma pessoa extraordinária. E esse slide, eu me apropriei dele, porque é extremamente... explicativo, né? A pessoa aqui está andando com um carro a diesel e está achando que está poluindo bastante, depois muda para um carro a bateria, e acha que está fazendo alguma coisa para ajudar o planeta. Mas não adianta nada se a bateria vai ter que ser carregada, seja do seu telefone, carro, etc. Se ela vai ter que ser carregada usando uma energia produzida com carvão mineral ou petróleo, na verdade você vai poluir muito mais. De novo, a energia nuclear é limpa, confiável, segura e barata, tá? Se a gente olhar no próximo gráfico, esse aí é o preço do urânio desde 1970 até um passado recente, tá? E a gente consegue ver 2 coisas nesse slide. Primeiro, que os ciclos do urânio são muito pronunciados, tanto na alta quanto na baixa, tá? E eu iria além. Eu diria que o preço do urânio é previsível. Então, você vê, tem uma crise do petróleo, o preço do urânio dispara. Aí tem um acidente nuclear, o preço do urânio entra em colapso.
Chegou no começo dos anos 2000, as duas maiores minas pararam de produzir, o preço dispara, e aí vem a grande crise financeira, Fukushima, o preço do urânio entra em colapso. E onde que a gente está hoje? Bom, hoje a gente está numa situação muito similar, eu diria até melhor do que há 20 anos. Hoje, de novo, as duas maiores minas do mundo não estão produzindo, elas estão com produção suspensa. A Kazatomprom, que é a gigante do Cazaquistão, maior produtora mundial, anunciou que em 2018, 19, 20 e 21 ia cortar a produção estimada em 20%. Agora mesmo ela já anunciou que esse ano, por causa do Covid, ela deve produzir cerca de 4 milhões de toneladas de urânio a menos do que o estimado. E vários outros projetos estão com produção suspensa ou canceladas. Eu acho que isso é um baita evento, eu só estou esperando para o preço agora responder, e ele já está respondendo. O urânio tem a melhor performance das commodities esse ano. E a segunda coisa que a gente vê nesse gráfico é que a gente está bem perto do bottom aqui, das mínimas históricas. E do ponto de vista do investidor, é nesse momento que a gente gosta de investir. Você tem que investir numa coisa quando ela está barata, não depois que o preço sobe. E aí vem aquela pergunta, poxa, mas por que o preço do urânio está tão barato? Bom, algumas razões. Em primeiro lugar, Fukushima. Depois do acidente, o Japão suspendeu todos os reatores nucleares da ilha e o mundo perdeu não só o segundo maior consumidor de urânio, mas também ganhou um vendedor. O Japão tinha estoques gigantes e ele estava recebendo material, mas também estava vendendo no mercado secundário. Obviamente, isso não ajudou em nada os preços. Em segundo lugar, a narrativa na época era bastante negativa. Eu acho que uma parte das pessoas se lembra, o Japão nunca mais vai vai religar um reator nuclear, a Alemanha vai desligar todos os reatores em 2020, a Bélgica vai decomissionar todos a Alemanha em 22, a Bélgica em 24, a Espanha vai decomissionar todos os reatores em 2020, e todo o grupo ambientalista estava pondo uma mega pressão nos políticos para não deixar nenhum projeto nuclear ir adiante. Além disso, na época tinha ainda um programa chamado Megatons to Megawatts, onde a Rússia estava desmantelando parte do arsenal atômico dela, fazendo downblend desse urânio e vendendo para os Estados Unidos. Para a Rússia foi bom, que ela ganhou um dinheirinho com isso, e para os Estados Unidos foi ótimo, porque, ele evitou que esse urânio altamente enriquecido caísse nas mãos de um Estado maluco ou de uma organização terrorista, e 2, tinha urânio à vontade para fornecimento de energia para as utilities americanas. Tá? Só para vocês terem ideia, as utilities a energia nuclear é cerca de 20% da energia produzida nos Estados Unidos, mais de 70% da França, 25% na Rússia, e, obviamente, tem a China, que a gente vai falar depois, que é um mercado onde a energia nuclear ainda não é muito grande, mas é um mercado em crescimento. Além do que, a gente está falando que tinham mais de 500 empresas no setor. Tinham, na verdade, quase 600 empresas minerando e prospectando urânio. Urânio é um mercado de nicho. Hoje são um pouco mais de 450 reatores nucleares no mundo, então ter quase 600 empresas fazendo isso é um absurdo. É muita gente, é muito cacique e pouco índio. Na época também os estoques de urânio no mundo estavam aumentando, tinha todo um medo de que a China ia entrar nesse mercado e ia fazer com ele a mesma coisa que fez com o minério de ferro, com cobre, onde ela tomou conta. E as utilities estavam assinando contratos de longo prazo, a qualquer preço, a qualquer custo, para garantir que elas teriam o urânio necessário para rodar seus reatores. O Cazaquistão também estava entrando na jogada. Na época, o Cazaquistão era responsável por menos de 10% da produção mundial. Hoje, ele responde por 40% da produção mundial. Eles desenvolveram um novo tipo de mineração de urânio chamado in situ leaching, que é muito mais barato, onde eles simplesmente injetam ácido no solo e retiram o ácido vai combinar com o urânio lá embaixo e eles retiram aquela substância. Então, você não precisa ter um open pit ou ter um capex gigantesco para conseguir explorar. E, por último, o underfeeding estava aumentando. Tá? O underfeeding foi, na verdade, o que me fez estudar esse mercado tão a fundo.
Em 2018, no começo de 2018, eu tive uma conversa com um dos analistas que era considerado o melhor do mundo, e eu perguntei para ele sobre o underfeeding. E ele riu, falou que nunca tinha ouvido falar e perguntou se eu não estava confundindo uma palavra aí em português e traduzir errado para o inglês, porque aquilo não existia. E eu falei, caramba, se um dos melhores analistas do setor nunca ouviu falar em underfeeding, é melhor eu fazer o meu trabalho e o dele também, porque o underfeeding, se fosse uma mina, ia ser de longe a maior mina do mundo, tá? E basicamente, o que é? Urânio é encontrado em diversos isótopos no mundo. Dois são os mais importantes, que é o 238 e o 235. O 238 é estável e o 235 é altamente instável. E é o 235 que a gente quer, porque você consegue bombardear o núcleo, ele explode, gera energia, etc. Então, numa porção de urânio, a gente tem aí 99,3% de urânio 238, e eu estou simplificando os números, tá, gente? E 0,7% de urânio 235. Então, quando a gente fala que a gente vai enriquecer urânio nada mais é que aumentar esse teor de urânio 235 na mistura de 0,7% para 3, 3,5, 4, 5, sei lá, o que for necessário para o reator. E se você quiser fazer uma bomba nuclear, aí você tem que enriquecer a 90% ou mais. E como é que é feito esse enriquecimento? Na verdade, é uma centrífuga que gira a uma velocidade muito alta, com altas pressões, e separa os tipos de urânio. O que é o underfeeding? De repente, essas centrífugas, os enriquecedores, têm bastante tempo disponível e eles conseguem underfeed a centrífuga, ou seja, alimentar menos a centrífuga. Então, vamos imaginar que seja necessário colocar 10 quilos de urânio numa centrífuga para ela produzir 1 quilo de urânio enriquecido. No underfeeding, seria o equivalente a colocar 7 quilos de urânio e girar aquela centrífuga por mais tempo e produzir os mesmos 1 quilo de urânio enriquecido. E aqueles 3 quilos que não foram alimentados no reator pertencem ao enriquecedor e ele pode ir no mercado e vender, tá? Eu gosto de fazer uma associação aqui com o suco de laranja, porque aí fica muito fácil e simples de todo mundo entender. Mas, basicamente, imagina que o minerador é o produtor de laranja, o enriquecedor é a pessoa que vai fazer o suco de laranja e o reator nuclear vai beber aquele suco, tá? Como é que funciona o processo? Eu como o enriquecedor, vou receber 3 laranjas, eu espremo as 3 laranjas, coloco num copo e dou para o reator. Só que imagina que Fukushima está offline, o Japão está offline, tem vários outros projetos suspensos, de repente eu tenho 20 minutos para fazer um copo de suco de laranja. O que vai acontecer é que eu vou espremer essa laranja ao máximo. E em vez de eu usar 3 laranjas, eu vou usar só 2. E com essas mesmas 2 laranjas, eu vou espremer até a casca, eu vou conseguir produzir um copo de suco de laranja. E eu dou esse copo de suco de laranja que está em contrato para o reator nuclear, e eu tenho uma laranja a mais que eu posso simplesmente ir no mercado e vender. Essa laranja a mais é o underfeeding, tá? Vamos lá, e o que mudou de lá até hoje? Em uma palavra, tudo. Primeiro, Fukushima já está de volta, o Japão já está de volta operando, já tem 9 reatores funcionando, 17 com pedido de aprovação, estão construindo mais um, e o governo já anunciou que quer que o Japão chegue em 2030 com a produção de pelo menos 20% de energia nuclear. A narrativa também mudou da água para o vinho, tá? No final de 2018, o Bill Gates escreveu na carta anual dele, falando sobre os benefícios da energia nuclear. E para provar que ele não estava só falando, ele decidiu colocar $1 bi do dinheiro dele no setor, levantou mais $1 bi de investidores privados para investir junto com ele. E ele está colocando uma mega pressão no Congresso americano e está funcionando. Além do que, Peter Thiel também, o presidente Trump, são fãs da energia nuclear. E a gente está começando a ver algumas entidades, como Nature Conservancy, falando dos benefícios da energia nuclear e da decarbonização que ela provê.
O programa Megatons to Megawatts também acabou. Ele acabou, eu duvido que a gente vai ver alguma coisa assim. Porque a Rússia já desmantelou a maior parte do arsenal atômico que eles queriam desmantelar. E 2, porque os Estados Unidos já anunciou que não vão assinar mais nenhum acordo de não proliferação nuclear. Então, se alguma coisa, a gente vai ver uma corrida armamentista, que obviamente é péssima para o mundo, mas como investidor de urânio, é uma coisa interessante. A devastação que houve no setor foi incrível. Mais de 90% das empresas quebraram e desapareceram. Hoje tem cerca de 40 empresas no setor. De novo, quase 600 é um número muito grande, 40 é um número muito pequeno. Tem um número ideal aí entre esses dois. Os estoques hoje estão diminuindo. A gente está nas mínimas históricas, um pouco mais do que 2 anos nos Estados Unidos, pouco mais de 2 anos e meio na Europa. E qualquer commodity do mundo, se alguém me falar que tem 2 anos de estoque, eu vou falar, putz, super legal, me liga daqui então a 1 ano e meio e me conta como é que está. Mas o urânio é bem diferente, porque o urânio demora... Vamos comparar primeiro com carvão mineral. Carvão mineral demora entre 3 dias e 2 semanas para sair da mina e entrar no alto forno. O urânio demora entre 18 e 24 meses do minuto que ele sai da mina até ele entrar no reator nuclear. No processo, ele é transformado em gás, ele é enriquecido, ele é produzido em pellets, posto em fuel rods, para depois entrar no reator nuclear. E cada parte desse processo pode ser feita num lugar diferente do mundo. Então, o urânio pode ser minerado aqui na Austrália, pode ser transformado em gás na Rússia, pode ser enriquecido na Inglaterra, pode ser produzido em fuel rods na Suécia e entrar num reator brasileiro, por exemplo. Então, é um processo que demora bastante tempo. Então, 2 anos para um reator nuclear é just in time. Tá? Além do que, o Cazaquistão listou a empresa dele. A Kazatomprom é uma empresa listada em bolsa e agora ela dá guidance para as pessoas. E ela já falou que a partir de agora ela vai focar em lucro, não em produção. E a gente já está vendo sinais disso. Ela já anunciou redução na produção e está cumprindo o prometido. Tá? E por último, o underfeeding, a gente está vendo que está diminuindo, ele vem diminuindo nos últimos anos. A intenção é que chegue em 2024, 2025, ele desapareça. E pode ser também que o underfeeding se torne o famoso overfeeding, quando o contrário acontece, quando tem muito reator demandando urânio enriquecido e a pessoa que está fazendo suco de laranja não vai ter tempo de espremer todas as laranjas bem, ele tem que pegar aquele suco fácil. Então, não só ele pega as 3 laranjas, como ele compra mais uma para poder fazer aquele suco de laranja rápido e passar. Tá? Eu listei aqui alguns projetos que estão suspensos ou foram completamente abandonados. Eu não listei todos, eu listei os mais importantes dos últimos 3 anos. Mas o que é importante ver desse slide é que os preços baixos causaram uma queda muito grande nos projetos de exploração e também produção. E, como resultado, a gente vai chegar em 2035 com cerca de 1,8 bilhões de libras de demanda não coberta. Ou seja, praticamente 9 anos de demanda. Por que é isso? Porque o urânio é raro? Não, o urânio não é raro, mas o preço está errado. Tá? A gente, lá na L2, a gente teve o trabalho de listar todas as minas que estavam em produção e o custo de produção delas. E a gente vê que o preço do urânio tem que estar mais perto dos $70 para todas as minas poderem produzir com algum resultado do que onde está hoje. Tá? Eu listei aqui alguns dos projetos. A gente vê alguns projetos aí, por exemplo, Olympic Dam aqui na Austrália, que eles alegam que o custo de produção de urânio deles é $14 a libra. Eu duvido, eu já tive com eles várias vezes em Londres no ano passado, aqui na Austrália. E basicamente, Olympic Dam é uma mina de cobre. Então, todo o custo que eles têm, eles jogam para o cobre. O segundo byproduct dessa mina é ouro. E o terceiro é urânio. Então, eles não estão nem aí para o preço do urânio. Eu já cheguei a conversar com eles, expliquei para eles que eles têm um potencial enorme de ganho para eles não venderem urânio no preço que eles estavam vendendo.
E, enfim, eles nem sabem o real custo do negócio. Então, eu tomaria esse slide de custo com uma pitadinha de sal. Enfim, o final da história a gente já sabe, o preço tem que subir. Energia nuclear, embora pouca gente saiba, é um negócio em crescimento, tá? Ele vem crescendo aí a 1,7% ao ano nos últimos anos. O crescimento deve aumentar agora. São cerca de 13 novos reatores devem entrar em operação esse ano, mais 13 no ano que vem. E não é só falar que é um crescimento populacional, energia limpa, etc. Mas uma das coisas que ninguém está prestando atenção são as extensões, tá? Então, por exemplo, a Espanha tinha falado que ia decomissionar todos os reatores agora em 2020. Eu tive na Espanha no ano passado e todos os reatores ganharam extensões para 2027 até 2035. Então, a gente está falando em 15 anos de consumo de urânio que não estava nos números de ninguém, tá? A mesma coisa na França, 14 reatores iam ser decomissionados em 2025, ganharam extensões para 2035. Mesma coisa acontecendo na Rússia, no México, nos Estados Unidos. Enfim, é um mercado em crescimento e os reatores que tinham uma vida estimada em 40 anos passaram a ter 60 anos, 70 e talvez cheguem a 80 anos. Tá? E o que mudou da época de Fukushima para hoje é que hoje tem mais reatores funcionando, tem mais reatores planejados, mais reatores propostos e o preço do urânio está metade do que estava naquela época. É completamente insustentável. E quais são os catalisadores que a gente vê para que o preço do urânio volte a subir? Bom, o primeiro deles foi a decisão final sobre a Section 232. Para quem não sabe, duas mineradoras americanas, Energy Fuels e UR Energy, entraram com processo junto ao Departamento de Comércio nos Estados Unidos em 2018, janeiro de 2018, pedindo para que o Departamento de Comércio investigasse importações desleais de urânio nos Estados Unidos. E basicamente, para simplificar aqui um papo longo, eles pediram para que o governo americano obrigasse os reatores nucleares americanos a comprar pelo menos 25% da demanda de urânio de minas americanas. Obviamente, isso causou uma incertidão grande no setor e as utilities pararam de comprar urânio porque elas falaram, olha, vamos esperar esse processo resolver. Elas acharam que esse processo ia se resolver rapidamente, talvez 6 ou 8 semanas, mas o processo se arrastou até o meio de 2018. No meio de 2018, ainda teve uma surpresa muito negativa para as utilities, porque o Departamento de Comércio aceitou o pedido das duas mineradoras americanas e começou uma investigação. Em abril do ano passado, eles terminaram essa investigação, mandaram um relatório para o presidente Trump, que teve então 90 dias para tomar uma decisão. E a decisão que ele tomou foi não fazer nada, não obrigar nenhuma utility a comprar material de mina americana, mas ele entendeu a importância do setor, né, todo o setor nuclear, toda a cadeia de combustível nuclear, e criou o Nuclear Fuel Working Group, que é um grupo de trabalho criado para estudar todo o ciclo do urânio. E esse grupo de trabalho entregou o relatório para o presidente Trump. Esse relatório foi divulgado no final de abril desse ano para a gente. E, basicamente, ele dá uma série de incentivos para as mineradoras americanas para voltarem a produzir. Tá? Além do que, o Departamento de Energia já anunciou que vai começar a comprar 150 milhões de dólares de urânio de minas americanas todos os anos pelos próximos 10 anos. Essa, na verdade, essa proposta está no orçamento americano, a gente tem que ver se ela vai ser aprovada mesmo. Enfim, outro catalisador que a gente tem que ver são os contratos de longo prazo sendo assinados. Mais de 90% desse mercado funciona com contratos de longo prazo. Nos últimos anos, não, porque não houve vários contratos de longo prazo assinados, mas é a tradição do setor, é como ele gosta de funcionar. Ele quer ter alguma certeza de que está recebendo o urânio. Eu também coloquei aqui que os reatores são praticamente insensíveis ao preço do urânio.
que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você gasta aí 8, 10 bilhões de dólares para montar um reator. E vamos dizer que você montou o reator mais ineficiente do mundo. Esse reator vai precisar de 500 mil libras de urânio para produzir energia. Bom, se o preço do urânio tiver 25 dólares, que é o que estava no começo do ano, você vai gastar 12 milhões e meio de dólares para comprar o combustível essencial para produzir energia. Se o preço do urânio quadruplicar, for para 100 dólares a libra, você vai gastar 50 milhões de dólares para comprar o combustível essencial para a produção de energia. 50 milhões de dólares comparado com 10 bi é um erro de arredondamento. A maior parte dos reatores nucleares americanos gastam mais com advogados do que com urânio. Só que sem urânio eles não conseguem produzir a energia e a multa que eles vão ter que pagar por não entregar uma energia contratada vai ser múltiplos de 50. Então, os reatores precisam que o urânio seja entregue nas condições especificadas e na data combinada. Preço não é a prioridade, tá? Além do que, a gente está vendo notícia aí de mais reatores sendo construídos ou religados e mais extensões acontecendo. Eu gosto de brincar que nesse mercado o rabo está abanando o cachorro, ou seja, o mercado, todo mundo está seguindo o spot market quando as pessoas deveriam prestar atenção no mercado a termo. E esse mercado de longo prazo vai voltar e a gente espera que volte aí no final desse ano já com boas notícias. Como vocês podem imaginar, e a doutora Lília já mencionou para a gente há pouco, a produção não é retomada facilmente. E para uma mina começar do zero, um programa Greenfield, a gente está falando aí em pelo menos 10 anos em mercados desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Austrália, talvez uns 5, 6 anos na África. Então, esse mercado você tem que pensar muito à frente para poder chegar na hora, tá? Além disso, os estoques móveis estão nas mínimas históricas e eu não considero aqui nenhum cisne negro que pode acontecer nesse mercado. Tem o Russian Suspension Agreement, que é os waivers do Irã. Eu não vou entrar em detalhes, são coisas um pouco mais técnicas, mas eles devem acontecer em breve e a gente pode ver um cisne negro aí grande no setor. Mineração é um negócio complicado. Nos últimos 10 anos não houve nenhum acidente em mina. Isso é mais raro do que a gente imagina, tá? Então, as utilities tiveram aí um céu de brigadeiro nos últimos anos, mas eu acho que isso está em vias de acabar. E, basicamente, essa é a oportunidade, tá? A gente está vendo investidores desinteressados e justamente como um contrarian, é o que a gente gosta de fazer. O negócio nuclear é um negócio previsível e não há substitutos para o urânio. O investidor muito grande não consegue entrar nesse mercado porque o investimento mínimo dele às vezes é muito alto e ele vai distorcer o mercado e não conseguir comprar nada. O investidor pequeno não tem tempo para parar de fazer o que ele está fazendo e se dedicar para entender mais o negócio nuclear, que é um negócio complexo. Então, é um negócio que está basicamente largado. Na minha opinião, é um negócio que vai ter alta volatilidade, a gente vai ver muitos altos e baixos, mas o risco do investimento é baixo. E eu só gostaria de dizer que o interessante do urânio é que no último bull market que teve, as ações da Chemical, que era a maior do setor na época, teve duas das maiores minas, que coincidentemente são as duas maiores minas do mundo, alagadas, inundadas, né, na verdade. Ou seja, ela produziu muito pouco, teve um custo muito alto para limpar aquela bagunça toda, e ela viu suas ações subirem 1.400%. A média do setor subiu aí entre 3 e 10.000%, com algumas ações subindo 15, 20, 28%, e as ações da Paladin subiram 90.000%. Então, quando esse setor anda, ele anda com uma velocidade incrível, com uma força absurda. E eu, na minha modesta opinião, nunca vi uma oportunidade de investimento tão boa. Não estou falando que todo mundo que vai entrar vai ganhar, mas eu acho que a relação risco-retorno não consegue ficar melhor do que isso. Basicamente é isso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos aí e eu estou à disposição para alguma pergunta. Muito obrigado, doutora Lília, ao doutor Marcelo, principalmente porque fizeram a palestra dentro do tempo previsto, né? Porque às vezes a gente não é tão fácil, né?
Temos aqui algumas questões, eu vou pontuá-las para cada um dos palestrantes. Vou começar pela doutora Lília. Uma pergunta que é a seguinte: a empresa selecionada para Santa Quitéria, se ela é de capital privado? É a primeira questão. Bom, a empresa que tem o consórcio com a ANB é a empresa Galvani. Ela é uma empresa de capital privado, sim, fechada, é uma sociedade anônima, mas, em realidade, ela é uma empresa fundamentalmente familiar. Okay? E ela está com esse acordo com a ANB, ele me corrige, desde 2013, né? Na realidade, a licitação foi feita em 2008, mas tem sempre aqueles trâmites, né, burocráticos, e aí, em seguida, deu-se início às negociações contratuais e etc. Caiu-se por uma série de problemas que a gente poderia discorrer aqui, no meu caso, e depois retomou efetivamente a formação do consórcio. O Galvani / INB acompanhou o consórcio. Segunda questão, doutora Lília, é uma pergunta do Cláudio. Qual o número de usinas que foi levado em consideração ao se afirmar que Lagoa Real pode suprir urânio por 60 anos? Nosso querido Cláudio fez esse questionamento aí. Pois é, esse cenário, na época, foi bastante conversado, no sentido de fazermos um cenário o mais ortodoxo possível. Então, como até aquela ocasião existia aí uma ideia antiga de ter no máximo até 10 usinas nucleares, o cenário foi feito com base em 10 usinas nucleares do tamanho de Angra 1 ou Angra 2, e aí se chegou a esse prazo de 60 anos. Então, nós estamos assim, um cenário bastante ortodoxo, talvez pessimista mesmo, no sentido de é uma reserva que tem uma capacidade muito grande de abastecimento do Programa Nacional Nuclear Brasileiro. Sem dúvida, depois do trabalho que está sendo feito lá, talvez tenhamos surpresas mais agradáveis ainda, né? Com certeza. Estamos falando de reservas conhecidas, porque ainda temos muito por conhecer. Bom, uma questão muito focada, inclusive, no tema que a doutora Lília apresentou. Ele é colocado aqui que, já que o monopólio dos minerais de urânio é constitucional, existe planos de emenda constitucional para permitir parceria privada com a INB? Esse não foi o caminho que os grupos de trabalho adotaram. Nós entendemos que com o urânio existem questões muito peculiares de salvaguardas mundiais, de acordos que são assinados e tudo, que tem que ser olhado de uma forma mais muito própria. Então, o caminho que adotamos foi modelos de parceria. Então, toda e qualquer atividade que venha a ser desenvolvida na pesquisa e lavra terá que ser em modelos de parceria, e aí sim, adaptações legais só nos modelos que foram criados e com muito embasamento, inclusive o Ministério da Economia, um importante contribuidor para esses modelos. Então, agora que eu já dei o tempo para o Marcelo beber uma água, Marcelo, vamos com algumas questões para você aí. Antes de mais nada, parabéns também pela apresentação. Foi colocado aqui uma questão interessante. Como uma pessoa física investe em nuclear? E qual a segurança do investidor em face da atuação do órgão regulador? Claro. Olha, infelizmente no Brasil não há como, tá? O investimento todo é feito aqui no exterior. A maior parte das ações são listadas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e alguma coisa em Londres. Mas para a pessoa física que quer investir no setor, eu sugiro que comece pelo Canadá, Estados Unidos, porque são mercados mais fáceis de entender, estão no mesmo fuso horário ou fuso horários semelhantes, e tem bastante informação sobre elas nos respectivos websites. Uma procura no Google ajuda bastante. Uma coisa que eu não recomendaria seria o investimento na ETF URA, que é a ETF do setor. A ETF é um desastre
ela, depois de apanhar no bear market inteiro de urânio, a ETF vem caindo, ela acabou mudando o foco dela, incluindo toda a cadeia nuclear e outras coisas também. Então, ela tem empresa de engenharia, tem empresa de construção, tem uma série de outras empresas que não vão se beneficiar tanto de uma retomada no preço do urânio. Engraçado que a questão seguinte é exatamente, foi colocada da seguinte forma: você considera mais rentável e menos arriscado fazer stockpiling ou investir em ETF? E quais seriam as melhores opções de ETF? Para quem conhece, para quem sabe ler balanço, para quem tem algum acesso à conversa com os CEOs, porque, de novo, ainda que ler balanço também não ia ajudar muito, porque acho que, com exceção de 2 empresas, todas as outras vão precisar levantar capital, vão diluir o investidor, e os balanços são um desastre. Então, a pessoa tem que olhar por trás do balanço, quais são os ativos que tem lá, qual seria a diluição possível que ela ia sofrer, para tentar entender qual seria o melhor investimento. Tá? A gente tem um fundo de urânio para o investidor que estiver interessado, pode mandar uma pergunta para a gente, que a gente responde no privado, para info@l2capital.com.br. Mais uma questão, antes de voltar para as questões da doutora Lilian, bastante interessante, é o seguinte, Marcelo. Qual a sua avaliação sobre o fato da Comissão Europeia ter ignorado a necessidade do uso da energia nuclear, da ampliação do uso da energia nuclear como fonte de energia limpa, despachável no plano de recuperação verde da pandemia do coronavírus? Qual seria a sua posição? Tive uma disputa muito grande entre França e Alemanha a respeito disso. A França saiu perdendo no final, infelizmente. A França, além dela estar prorrogando a vida útil desses reatores nucleares, ela ainda já anunciou que está construindo mais 6. E por isso mesmo a França é o país desenvolvido que menos polui. Infelizmente, é um negócio extremamente político na Europa. A gente vê o lobby das petroleiras é muito forte. Elas estão fazendo uma força absurda para que esses países usem energia eólica e energia solar, justamente porque elas são intermitentes. E elas vão precisar de alguém fornecendo base load para elas por trás. E esse alguém, surpresa, são as indústrias que produzem gás e petróleo. Ou seja, é um lobby que, infelizmente, é muito forte na Europa e está sendo difícil de vencer. Vou voltar com a doutora Lilian. A doutora Lilian está perguntando aqui, é engraçado que colocaram eu e a senhora como na pergunta, certo? Como está sendo gerenciada a questão ambiental das minas de urânio no Brasil? Foge um pouco do... Essa é uma questão que acho que eu vou precisar da ajuda, sim, do Dr. Freire. Bom, nós só temos mina operando em Caetité, né, onde existe todo um acompanhamento, seja pelo IBAMA, que é o órgão licenciador ambiental, como pela CNEM, que é o órgão que cuida de toda essa questão radiológica. Um acompanhamento bem de perto das atividades que lá estão sendo desenvolvidas. Nós temos, sim, alguma coisa em Poços de Caldas, que foi uma mineradora com outro conceito, inclusive, né? Não tem a ver com urânio, tem a ver com um conceito mais antigo de operação de mina, e que hoje tem um trabalho bastante com um embasamento técnico bom e que está sendo desenvolvido para que ali haja. Então, é isso que nós temos, e doutor Freire pode me completar, por favor, porque isso é um assunto bem da INB. Não, com certeza. Eu subi a INB ano passado e me deparei, já tinha notícia, do fato, por exemplo, de que nós não minerávamos em Caetité há 5 anos. Fui DPE de 2005 a 2008 na INB, quando a mineração acontecia,
Naturalmente, poderia ter um percalço aqui e ali, de se parar a produção, devidamente motivada por um problema ou outro, nós produzimos. E atacamos esse fato como? Atacamos esse fato de uma forma muito objetiva, transparente, pragmática. O órgão regulador, os órgãos reguladores, que aí não se trata somente da CNEM, mas do IBAMA também, na nossa visão do problema, nós temos que atuar como parceiros dos órgãos reguladores. Nós temos que atuar entendendo as demandas, procurando responder essas demandas e simplesmente, se não conseguimos atender a demanda na sua plenitude, irmos ao órgão regulador e rediscutirmos aquilo. Essa abordagem se mostrou muito frutífera, tanto que já obtivemos no final, em dezembro do ano passado, em janeiro desse ano, as 2 licenças da CNEM e do IBAMA para entrarmos em toda a fase de teste da planta. Isso está tendo continuado, naturalmente impactado um pouco agora pela Covid-19, certo? Mas, de certa forma, no sentido sempre da preservação dos marcos legais, em termos das demandas dos órgãos reguladores, e sempre procurando preservar também o nosso pessoal, porque tudo isso é feito também nesse sentido, o nosso pessoal e o meio ambiente. Certo? Então, a abordagem, eu diria, pragmática, transparente, objetiva, como posso assim dizer, com os nossos órgãos reguladores aí. Passamos à questão seguinte, que é para a doutora Lília, se a INB o Ministério da Energia e a INB tem alguma meta de quantidade de venda de urânio até o final desse governo? Produção nós temos. Condição nós temos, nós não temos essa projeção, né? Como eu disse, nós estamos dedicando este ano ainda na retomada da produção, que é um esforço e um trabalho intenso que a INB vem fazendo, e estamos procurando superar alguns empecilhos do ponto de vista do arcabouço regulatório para podermos, então, a partir do ano que vem, estarmos aí com outros atores. Mas nós não fizemos essa projeção, não. É um pouco cedo para fazer isso. Acho que temos aí uma condição muito boa, como disse o Dr. Freire, mesmo na província de Lagoa Real, existem muitos, nós em geologia chamamos de alvos, né? Mas são ocorrências de urânio bastante promissoras para se tornarem um depósito com volume que possa se transformar numa jazida e que são coisas também que vêm acrescentar no sentido do potencial que eu mencionei. Marcelo, temos uma questão interessante, que é o seguinte, sobre a produção do Cazaquistão. Você acredita que existem chances de eles aumentarem a produção e continuar forçando o preço para baixo? Não, de forma alguma. De novo, o Cazaquistão listou a empresa dele, a Kazatomprom. Ela é uma empresa listada hoje, ela dá guidance, e ela já anunciou que vai cortar a produção em 20% do estimado. No Cazaquistão, quando você recebe a licença para operar uma mina, você já tem que fazer o planejamento de qual vai ser a exploração daquela mina durante a vida dela. E se tiver tudo bem, você pode aumentar a produção em 20%. Se tiver tudo ruim, você pode cortar em até 20%, não mais. Eles estão cortando no limite, vão ser 4 anos ao total de corte, e eles estão seguindo com o planejado. Eles já viram que não adianta eles estar vendendo urânio no preço que for. Eles podem esperar um pouquinho, como eles fizeram, e receber muito mais e ganhar muito mais dinheiro pelo preço do urânio. Eu imagino que eles estão saindo daquela visão soviética de que é produção, 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 e entrando mais numa visão de mercado, que é, olha, se eu esperar um pouquinho, eu consigo vender por um preço melhor. E eles estão experimentando isso. Agora que eles estão listados em bolsa, eles têm um novo tipo de público, eles têm contas a prestar para os investidores, eles têm um órgão regulador em Londres e em Astana, para poder ter certeza que eles estão seguindo com o que foi combinado e com o que eles deram guidance. Então, eu não vejo de forma alguma, eu acho que eles entenderam que vale a pena minerar um pouco menos e ganhar bem mais.
E além do que, os números da Kazatomprom indicam para a gente que o custo deles de mineração não é exatamente o custo de mineração que eles contam que é, tá? Porque, tudo bem, você tem um custo da mina, mas você tem o custo da empresa inteira. E o custo total da empresa, na parte de exploração de urânio, a gente está falando aí que, pelas nossas contas, é acima de $22 a libra. Então, quanto mais o preço do urânio subir a partir daqui, melhor para eles. Perfeito. Temos mais uma questão, aliás, temos outras que estamos tentando organizar mais ou menos dentro do mesmo cenário. A pergunta para a doutora Lília, ele pergunta qual o gargalo para que nossas minas voltem a operar? Essa pergunta também o doutor Freire seguramente pode complementá-la. O que aconteceu com a nossa mineração em Caetité, que é a única mina, então, para voltar a operar, só pode ser lá, é que Caetité tem uma mina que foi operada, que era era céu aberto. E, por questões da condução da empresa, essa mina céu aberto, houve uma exaustão das reservas lavráveis e tentou-se direcionar para uma mina subterrânea. Então, nisso houve um descompasso, acabou tendo uma dificuldade de licenciamento, e esse foi o ponto maior, a dificuldade de licenciamento, que partiu para uma outra forma de abordagem, indo agora para um outro depósito mineral na mesma região, como eu disse, são vários alvos, nossos termos geológicos, mas um outro depósito que já está com condições de começar a operar, que é a mina do Engenho, onde já foi feita toda a parte de preparação e que depende agora aí de uma questão orçamentária da União. O doutor Freire tem condições de complementar isso também de uma forma muito boa. Por favor, doutor Freire. Perfeito. Na realidade, como eu disse, e a senhora mencionou até durante a palestra, existe essa questão orçamentária que o Ministério está trabalhando firme para suplantá-la, e existe, em função do Covid, houve uma certa delonga na finalização dos testes TF3, no teste de operação assistida, né, da planta química, o que vai ser retomado em breve, e acreditamos que a conjunção desses dois fatores, né, vão nos permitir, aí, no início do segundo semestre, voltarmos a produzir finalmente em Caetité. Existe uma questão aqui que eu vou juntá-la porque elas basicamente abordam, a doutora Lília aborda mais ou menos o mesmo assunto, né? Que diz o seguinte: quais são os principais empecilhos legais que o MME e o governo devem superar para dinamizar a mineração de urânio no Brasil? Se já existem propostas a caminho para superá-los, e se existe uma expectativa da implementação dessas novas leis, né? É o arcabouço legal, né, que vai nos permitir. Sim, com segurança. Já existem propostas de alguns instrumentos legais, porque como uma legislação que data bem lá da década de 60, início dos anos 60, com algumas pautas sendo, digamos assim, incorporadas pela Constituição de 88, ele é um arcabouço legal complexo, muito complexo. E ele é um arcabouço que traz algumas questões com uma visão assim de muita preservação do Estado brasileiro, que não são questões que não são atrativas para o investidor. Então, já existem pautas propostas, elas foram propostas no âmbito dos grupos de trabalho, com participação de todos os atores, e elas são basicamente propostas legais, não? E isso está previsto para ser dado andamento no decorrer desse ano de 2020. O que temos ainda pela frente, nós estamos finalizando essa tramitação interna. Eu acho que aí também a questão houve uma descontinuidade nesse período de pandemia, mas não parou. Então, estamos confiantes, né, otimistas, de que em 2020 nós conseguimos passar essas questões. Tem uma questão que eu sei que você já mencionou,
perguntando se o fundo multimercado, L2, no Brasil, investe no mercado de urânio também. Você já mencionou isso aí, mas, por favor, fica para você dar a resposta a essa questão aí. A gente tem um fundo multimercado aí no Brasil, deve estar aberto aí ao público a partir do dia 19 da semana que vem, eu imagino. E ele sim tem investimentos direto no exterior, e o nosso maior investimento no exterior é, sem dúvida, urânio. Então, para aquelas pessoas que tiverem interesse, de novo, pode mandar um e-mail para o info@l2capital.com.br, que a gente direciona, tira qualquer dúvida e tenta explicar melhor isso. Perfeito. Nós temos ainda uma questão que foi colocada, foi dizendo que nunca esteve no planejamento da INB, se é uma coisa mais aí, eu e a doutora Lília respondermos, planejamento futuro da INB, a continuidade da exploração e venda das terras raras, monazita, imenita, rotilha, etc. Né? E a pessoa pergunta se não seria mais prudente se tirar isso da INB e ficar dentro do MME, mas como uma empresa, um desenvolvimento à parte dessa questão de produção de terras raras no Brasil, que o histórico que a doutora Lília mostrou vem de muito, muito lá atrás, né? Aquela planta que era uma planta privada lá em Buena, né? Neoquímica, né? Depois aquilo avançou, fazíamos o tratamento lá em São Paulo, na antiga USAN, na usina de Santa Amaro, que já não existe mais, foi descomissionada, depois na USIN, na usina de Interlagos, e a INB herdou isso aí da Nuclemon, e atualmente nós estamos, só em termos de notícia, nós estamos aí na fase final de produção e descomissionamento dessa unidade em Buena, porque todas as jazidas naquela região já se exauriram, né? Então, é um processo doloroso, porque você descomissiona a unidade, mas está sendo feito com muita, digamos assim, um planejamento muito seguro, de 2 anos de finalização da produção e 2 anos de descomissionamento da planta. Então, na realidade, as terras raras, na visão do planejamento estratégico da ANB, atualmente ela não tem um papel. Também competir com os chineses nessa área não é um papel fácil, né? É complicado. Embora nós saibamos da necessidade de termos determinadas produções estratégicas no país. Tá? Mas, doutora Lília, se a senhora quiser complementar, por favor. Sim, eu gostaria de complementar o seguinte, né? Nós estamos falando da produção de terras raras a partir de monazitas, desde o momento em que nós temos urânio associado a monazitas. É aí onde entra o papel da INB. Como disse o doutor Freire, os depósitos que nós tínhamos de areias monazitas, das jazidas que continham urânio, estão se exaurindo. Isso não quer dizer que nós não tenhamos produção de compostos de terras raras ou que não possamos ter produção de compostos de terras raras em outros cenários onde ela não está associada com urânio. E aí, sim, sai totalmente do contexto ou da competência da INB e passa, como qualquer outro bem mineral, para a competência da iniciativa privada, e temos projetos, sim, no Brasil, de produção de terras raras. Acho que já até tem um que, se não me engano, este ano começa a entrar em produção a partir de lamas com terras raras. Bom, perfeito. Nós procuramos condensar as questões como forma de cumprir o horário estabelecido pelo nosso grande mentor aí, o Dr. Celso Cunha. Acredito que conseguimos. Eu gostaria de parabenizar os palestrantes pelas palestras extremamente esclarecedoras, esse aporte novo trazido aí pelo Dr. Marcelo, que é a conjunção de como isso pode funcionar a nível de investimento, como está o mercado internacional, importantes notícias e bastante atualizadas, né? Eu acredito que foi, digamos assim, muito útil para aqueles que pensam a questão da produção nuclear.
e dizer que a INB está envidando muito esforço, trabalhamos juntos, participamos, grupos de trabalho nesse sentido, ainda existem grupos com outros assuntos, sobre a batuta do GSI, e vamos torcer para que essa flexibilização na sua extensão maior possa acontecer em breve, né? O ministro Bento, é muito oportuna a fala dele quando ele diz que não existe, não adianta você ter uma riqueza se ela está enterrada. Ela enterrada não vai gerar benefício nenhum para a sociedade. Então, o que ela tem que ser é explorada de forma cuidadosa com o meio ambiente, cuidadosa com as pessoas que vão trabalhar, para poder gerar essa riqueza para o país. Nós dominamos o ciclo do combustível aí desde os anos 80, um esforço grande feito pela Marinha do Brasil. Então, nós temos o domínio do ciclo, coisa que poucos países têm, 5 países no mundo. Nós temos uma reserva de urânio aí classificada, falam de 6, de 7, mas entre as 10 do mundo, urânio suficiente para prover qualquer plano energético. Nós temos um PNE 2050 extremamente promissor e desafiador, vai ser lançado em breve, coisa aí, 9 gigawatts médio para a nuclear. E não falamos aqui de outras questões maiores dos benefícios do urânio, como aqueles voltados para a medicina, aqueles voltados para a agricultura, para a preservação de alimentos, e tantos outros, né? Então, podemos ficar aqui horas discutindo isso. A ABDAN tem feito um papel extremamente importante em juntar esses atores, uma associação, para podermos realizar debates como esse. Então, de minha parte, gostaria novamente de agradecer a doutora Lília, ao doutor Marcelo, e em nome deles e do doutor Celso, e da pessoal que nos deu suporte aí, a todos os presentes. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Uma boa semana. Boa noite a todos aí. Boa noite, presidente. Boa noite. Uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutora Lília. Obrigado, Marcelo. Na madrugada aí, as crianças já devem ter acordado.